E aí, muito bem, gurizada? Tudo certo? O pessoal vai começar a entrar no ar por aí. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. A iluminação hoje não está muito boa. Eu me mudei, a luz da casa é assim, certo? Então, em breve lá o escritóriozinho vai estar pronto e a gente vai usar uma iluminação bem bacana, tá bom? Então não deem bola para isso daí, para esse problema de iluminação. Estamos então, mais uma vez, como todas as semanas, começando mais um A Grama é Verde, certo? Com a graça de Deus aí estamos então trabalhando este livro aqui, O Essencial de Chesterton. Toda semana, então, a gente comenta um artigo de Chesterton e, basicamente, trata, junto com vocês, do essencial mesmo desse artigo, né? Ou seja, esses artigos, eles trazem justamente o principal do pensamento de Chesterton. E aqui, essa página, a gente quer cada vez mais resgatar esse pensamento chestertoniano na vida, né, de seus leitores, admiradores, etc. Então, veja, se você ainda não adquiriu, tá, a obra, tem na nossa livraria lá, para você ficar então lendo junto conosco os artigos, comentando e fazendo esse trabalho aí junto conosco, tá? O capítulo de hoje, então, que eu já perdi as minhas contas, mas creio eu que seja o capítulo 8, problema aí de pigarreamento. Tá tudo certo. Então, pessoal, como começar a encher esse Padre Brown, Vinga? Guarda essa pergunta até o final aí, meu caro. Vamos indo. No final eu respondo perguntas aí, tá? Então, hoje o tema é o humanitarismo verdadeiro e falso. Ou seja, né? O Chesterton vai falar de um tema que até, assim, muito comum, né? Os artigos do Chesterton, as coisas que o Chesterton ia falando, assim, sempre são muito atuais para nós hoje, mesmo que, né, nós estejamos vivendo aí 100 anos depois, mas é um negócio assim, absurdamente atual. E este artigo, então, o Chesterton está falando do humanitarismo, certo? Ou seja, ele está falando sobre essa questão aí, dessa mentalidade de que precisamos, né, estar ligados aos problemas humanitários, né, os problemas que envolvem a humanidade, os problemas então, que envolvem o homem e etc. E o Chesterton vai falar que, bom, essas pessoas tão, né, aparentemente amáveis, dóceis, essas pessoas aí que se dizem, então, defensoras dos direitos do homem, defensoras, então, dos direitos da humanidade, eles são tão humanitários, né, essas pessoas que são, realmente, assim, são muitíssimo, assim, perfeitas em seus ideais, né? As pessoas, elas são, nossa, como são bondosas, e elas têm, assim, um perfume, né? Essas pessoas, então, são aquelas que mais batem na moderação de pensamento, certo? E aí, o Chesterton começa o artigo, então, falando o que significa essa moderação de pensamento. Na verdade, o Chesterton começa dizendo assim, né? Que ele é um sujeito com uma tendência quase excessiva à moderação. Ou seja, basicamente, né, ele está fazendo um paradoxo, ele está querendo dizer que você ser moderado no pensamento significa o que para Chesterton, tá? Significa o oposto de como um inglês da época pensava pensamento moderado. O que o inglês da época pensava pensamento moderado? Segundo o próprio Chesterton, né? Ou seja, a noção inglesa de moderação parece ser a de que deveríamos ser vagos em nossas ideias, mas violentos em nossa linguagem. Ou seja, o mais importante não são as ideias, ou seja, a fixação das ideias. Não, o mais importante não é você fixar bem as ideias, mas você fixar bem a linguagem. Então, você aprisiona o homem numa espécie de linguagem, mas ele pode
transitar entre as ideias o quanto ele quiser, certo? Vou dar um exemplo para vocês do quanto isso é atual, meus caros. Vou dar um exemplo muito prático enquanto eu saboreio esse café aqui. Você pode defender o absurdo que for na internet, mas você não pode defender esse absurdo com discurso de ódio, certo? Essa coleira, então, que colocam no homem sob pretextos humanitários, sob pretextos, então, da democracia, sob pretextos, então, dos altos ideais, né, do Estado democrático de direito. Esse Estado que regula o que você pode e não pode falar. Esse Estado que regula o que você é, o que você faz. Que é que você abra mão, né, essa mentalidade não vem só do Estado, mas também dos intelectuais, etc., né, dos pedantes, que é que você abra mão dos seus ideais em prol de uma linguagem, um discurso. E aí o Chesterton começa então a colocar esse confronto entre discurso e ideia, ou seja, a linguagem você pode variar. É isso que o Chesterton quer dizer. A moderação é justamente você ser moderado na forma que você vai apresentar as suas ideias. Porém, as suas ideias, elas têm que ser fixas, né? As ideias principais, as primordiais, certo? Seus princípios. Se você ficar mudando de princípio, assim, o Chesterton mais ou menos assim, mudar de princípio é como mudar de chão, né? Você ficar tirando o chão toda hora, tirando o chão. Meu caro, não tem como você se manter de pé e ter uma caminhada, certo? Então, a linguagem você pode alterar. E esta é a verdadeira moderação, né? Agora, de fato, se você quiser mudar as ideias, né, aí você está com um problema gigantesco. E veja, há mais que isso para o Chesterton. O Chesterton traz mais uma coisa que envolve, então, a moderação. Porque esse conceito de moderação, ele traz um sentimento de covardia, né? Se a gente fosse moderado, é a pessoa mais covarde, a pessoa mais prudente, que também é outra palavra que erram ao dar esse nome para ela, né? Ao dar essa conotação como prudência, sendo que a prudência é outra coisa. Mas a crença moderna, o Chesterton vai falar isso, né, na página 50. A crença moderna é que a moderação tem qualquer coisa de frígida em si, que é algo frio e desumano, né? Então, se você resolve, tá, não pensar como eles, certo? Ou seja, você é moderado nessa troca de ideias, né? Você não fica trocando de ideias o tempo todo. E o Chesterton fala que, bom, os jovens modernos não sabem para onde vão, né? Porque eles não chegam a lugar nenhum. Então, veja, você ficar trocando as ideias, não, você tem que ser moderado, você não pode ficar trocando as ideias. Agora, a linguagem, você pode ficar trocando. Bom, isso parece algo frio para a crença moderna. Não, essa pessoa ela é frígida, né? Ela é desumana. Quando, na verdade, o Chesterton diz que, a bem dizer, a moderação é, e isso pela sua própria natureza, algo cálido e ardente. É o resultado de muito sentir. E aí o Chesterton vai trazer, então, uma questão que, basicamente, né, ele vai trabalhar muito. E aqui eu faço um adendo, que é o fato, né, de que quando você coloca, então, a moderação como algo tirado para o lado, né, quando você tira para o lado este conceito de moderação que o Chesterton está falando, ou seja, quando você começa, então, a dogmatizar aquilo que é mutável e a tornar mutável aquilo que é dogmático, certo? Você então começa a aprisionar a verdade em prol de mentiras. Então você está proibido de falar a verdade, ou de pensar que existe a verdade, mas você está liberado para acreditar em qualquer primeira mentira que apareça, certo? Então veja,
este caso, né, se você quer romper com isso, você então é acusado de ser uma pessoa, né, que não acompanha os tempos modernos, etc. E aí o Chesterton ele vai falar, né, que isso, na verdade, não deixa o homem, não torna o homem livre, isso, na verdade, o aprisiona. E essa prisão, né, ele faz uma comparação, porque quando a pessoa ela se indigna com isso, né, ela é acusada de ser uma pessoa má. Quando ela se indigna com essa prisão discursiva, né, ou seja, você não pode falar, né, a verdade sempre. Não, você sempre tem que ser uma pessoa pomposinha, assim. Você tem que ser uma pessoa assim, quadradinha, engomadinha. Não, você não pode, né, dizer que... um exemplo, né, o Chesterton falava, né, fora da igreja não há salvação. Não, você não pode dizer isso. É discurso de ódio contra as outras religiões, é antissemitismo e etc. Certo? Então, se você se rende a isso, você se deixa aprisionar, se você não pode falar a verdade, significa que você só pode, então, falar inverdades, certo? Ou meias verdades, ou outros conceitos assim. E isso, o Chesterton vai dizer, isso na verdade é algo muito frio. Se você não tem o direito de ser moderado em seus valores, você, na verdade, vive como um escravo, né? Um escravo de uma religião que coloca não mais o homem no lugar de Deus, certo? Porque antes nós vimos, nas semanas anteriores aqui do programa, que o que ficava no lugar de Deus era a religião do homem, né? Agora não. Agora o que fica no lugar, até mesmo da religião do homem, é a religião humanitária, que coloca, então, esse ódio ao próprio homem como o cerne na vida do homem. Ou seja, o homem não pode nem mesmo ser aquilo que ele nasceu para ser. E o Chesterton falava isso muito em Hereges, que o homem ele é uma fábrica de dogmas. Então, ter um dogma é algo que faz parte da natureza do homem. E enquanto que o terreno, então, moral, o terreno da linguagem, é um terreno onde você, evidentemente, tem alguns dogmas ali para nortear a coisa, mas é muito mais maleável. E aí o Chesterton cita muito o exemplo, né, de caçadores de perdiz, né, de caçadores de aves. Então, os humanitaristas, os falsos humanitaristas, eles condenam o homem, né, que caça. Eles condenam o homem que caça justamente porque eles não conhecem o homem que caça. É isso que o Chesterton está falando, certo? Eles não conhecem o homem que é caçador. Porque se eles conhecessem o homem que caça, eles conseguiriam ser muito mais humanitários para com aquele homem. Mas como eles são os humanitários falsos, ou seja, como eles acreditam numa falsa religião do homem, ou seja, a religião do homem já é falsa, né? Colocar o homem no lugar de Deus. Aí quando você coloca a falsidade da falsidade, o negócio é tão absurdo, é tão, né, falso. Ou seja, é a falciane, né? É o falso do falso. Que você perde a própria noção das coisas mais básicas do mundo. Ou seja, um perdiz, uma ave, não vale mais do que um homem. Certo? E se o homem está caçando aves, pode ser que o motivo dele caçar aves seja um motivo razoável. Certo? Pode ser que você não concorde, mas se você começa, então, a aprisionar o homem, ele não pode. Ele não... Esse puritanismo, o Chesterton que combate o puritanismo. Não pode caçar, não pode ter arma, não pode beber, não pode fumar, não pode... Aqui eu não tô falando fumar maconha, essa coisa errada toda, isso é uma coisa meio evidente. Não pode nada, você fica dogmatizado, mas pode mudar de sexo. E depois desmudar. Muda e depois desmuda, não tem problema. Ou seja, essa moderação ela é artificial, ela é falsa. Você está moderando, né? Você está aliviando para o que é essencial. E o que é maleável, você está ali, com uma régua,
batendo. Por quê, né? Por que fazem isso? O Chesterton já tinha percebido isso. Porque querem controlar o seu comportamento, querem controlar as suas ideias, querem, né, e desumanizar em nome da humanidade. Querem fazer isso comigo e contigo. Então, tudo em prol dessas questões humanitárias é válido, desde que, né, nós não ousemos discordar dos princípios dessas questões humanitárias. Ou seja, se você traz verdadeiro humanitarismo, que Chesterton está falando, você é menos humanitário do que eles. Então, é assim, você percebe esse pensamento ideológico, esse pensamento reducionista, esse pensamento metonímico, né, que toma então o todo por uma parte, propositalmente. Não é uma questão só de burrice, é uma questão de controle. Isso precisa ficar claro, o Chesterton já tinha percebido isso. É um controle do homem comum. É uma tentativa de amordaçamento, uma tentativa de enjaular o ser que pensa, certo? Isso tem tudo a ver com a nossa realidade hoje. Tudo, absolutamente tudo. Porque hoje, meus caros, hoje nós somos obrigados a sermos moderados no discurso, né, na linguagem, e a sermos absolutamente, né, livres em relação a dogmas. Nós não podemos ter ideias fixas, porque isso é coisa de gente atrasada. Nós não podemos ter ideias perenes, né? Ou seja, ideias que permanecem. Nós não podemos ter valores e princípios inegociáveis. Por exemplo, você até pode ser contra o aborto, se você quiser. Para eles dizem, não, até pode ser, mas em casos de estupro, não pode. Então eles vão lá e dão um jeito de baixar uma lei, né, para que você consiga... Não, porque tudo bem, você não quer realizar abortos, certo? Ou seja, aquele papinho, né? Se você quer abortar e o outro não quer, não, então não deixa, só aquele ali quer abortar, não tem problema. Agora, se você não quer usar máscara e o outro, Deus o livre, né? É em nome da vida. Então, esses homens que ficam alterando as ideias, né, sempre a partir desse veículo, dessa ferramenta discursiva, esses homens, como por exemplo no caso do aborto, eles até dizem assim, olha, você até pode então ser contra o aborto, mas em casos de estupro, não. Ou seja, você não pode ter valores inegociáveis. Você não pode ter, né? Deus o livre se você ter valores inegociáveis. Então veja, isso é uma amarra, né? Nós estamos amarrados, essa é a verdade. E o Chesterton já tinha percebido, mas o Chesterton era mais gordo, né, do que nós, então tinha mais incômodos com aquele amordaçamento. Nós somos mais magros. O Chesterton era gordo na inteligência, aquele negócio assim, ele alimentava a sua mente muito mais do que o seu corpo, né? Então o cérebro de Chesterton era gigante. E ele se incomodava com aquelas cordas querendo apertá-lo. Coisa que nós muitas vezes estamos incomodados. A gente está assim, nossa, realmente tem alguma coisa que, né, não faz sentido, mas você não sabe bem o que é. E aí você pega um livro de Chesterton, começa a ler e de repente explode assim um monte de ideias na sua cabeça. Você, é isso. Nossa, o Chesterton falou o que eu estava pensando. Mas eu não sabia que eu estava pensando, eu não sabia organizar isso. Justamente porque, né? Porque o Chesterton já se desamarrou das cordas, ele já sabe como fazer isso. E as ideias chestertonianas, então, que são as ideias da ortodoxia, são as ideias que permanecem, né? São essas ideias que ele tão bem escreveu, e tantas vezes escreveu. Essas ideias são capazes, né, de nos desamarrar nessas questões. Essas artificialidades, meus caros. Então, esse modo artificial de viver,
esse modo, né, que vive sempre, sempre, sempre apegado à linguagem e não às ideias. Então, você não pode falar a palavra negro, né? Isso é ofensivo. Você pode falar a palavra gordo, né? Eu chamei o Chesterton de gordo, sou um gordofóbico. Você não pode ofender, então, as mães e as mulheres, né? Como é que é o nome daquele termo que eles falavam lá? Mainstream, como é que é? Caramba, eu me esqueci. Tem aquela zoeira lá que o pessoal faz. Então, o seu lugar de fala, você não pode ofender o outro, as minorias, etc. Quando, na verdade, você está constantemente ofendendo a minoria absoluta, que é o indivíduo humano, a pessoa humana, né? Então, você está usando toda uma estrutura para aprisionar o pensamento e obrigar as pessoas a não ter dogmas. Mansplaining, é isso aí, né? Exatamente. É o mundo politicamente correto. E é o mundo do obrigatório. Você está sempre sendo obrigado a fazer isso. Ou seja, é o homem que realmente quer se fazer mais do que Deus. Ele não só quer se fazer Deus, ele quer se fazer mais do que Deus. Porque Deus, né, ele não obriga a sua vontade. Ele obriga você a obedecer às leis do tempo, às leis cósmicas, né? Você pode torcer o quanto você quiser, vai chover, vai nascer o sol, essas coisas você é obrigado, né? Você não consegue voar com suas próprias forças, assim, como ser humano, você tem que criar um aparelho para voar. Agora, Deus não obriga você a amá-lo. Deus não obriga você a não cometer o pecado. Deus não obriga você a ler, né? A amar sua esposa, a não espancar seu filho. Não, ele não obriga você. Então, nem Deus é capaz, né? Ou seja, o amor que ele tem, né, torna isso uma realidade que não existe no plano divino. Mas o homem que quer se fazer Deus, então quer inclusive superar o governo e a vontade de Deus justamente porque quer lhe obrigar a fazer algo. Então você é obrigado a respeitar as políticas de discurso do Instagram. Então se eu falar determinadas palavras aqui nos stories, determinadas hashtags, né? Se eu utilizar determinadas coisas, eu serei então excluído das redes, né? Apartado então destes lugares virtuais e reais também, né? Ou seja, você realmente tem um controle de uma sociedade a partir então destes meios artificiais. Então veja, se isso não é atual, meus caros, eu não sei mais o que é, né? Chesterton, ele é este bálsamo, esse perfume, né, no meio desta podridão, destes fedorentos que vivem tentando, né, despejar seus estercos verbais em nossas consciências diariamente. O Chesterton, ele é este refúgio, né? Ele é esse carinho, esse consolo que nós temos nas leituras. Veja, quando eu estava na faculdade, eu detestava, né, ler os textos da faculdade. Era um negócio assim, insuportável. Assim. Fazia só para passar, né? Mas quando eu queria me desintoxicar, quando eu queria voltar a ser um homem normal, uma pessoa que pensa, né? Quando eu queria me libertar, então, dessas amarras, né? Tomar um banho intelectual, certo? Sair daquele estado indigno de estudar Deleuze, Marlene Chauí, né? Essas coisas que lhe obrigam, então, a estudar nessas faculdades de humanos. Aí. Quando você, né? Depois de estar o dia inteiro com estes estercos, essas bostas, né?
você, então, pensa, bom, o que eu posso fazer? Vou ler Chesterton. E esta sempre foi a minha varanda, né, intelectual, assim. Você vai pra varanda, você vai pro quintal, né, você para, assim, pra respirar, pra contemplar. E o Chesterton faz isso com você. Justamente porque ele tem esse pensamento que consegue moderar a linguagem quando necessária, mas nunca abrir mão dos princípios. Tá bom? Então vamos responder aqui as perguntas de vocês. Nesses minutitos finais aqui, teve algumas perguntas. Vão mandando aí embaixo que eu vou vendo desde lá de cima, certo? Teve gente que mandou aqui, eu gosto de tentar ver todas. Tá baixo o áudio, o pessoal tá falando. Continua baixo ou era só o cara lá? Digam aí. Começar Chesterton pelo Padre Brown vinga? Sim, pode começar, não tem problema nenhum. Veja, esse programa aqui, né, quando começou o primeiro programa, #1, nós falamos sobre como ler Chesterton. Então, você pode olhar esse programa que eu mostro os 3 caminhos principais que eu elaborei aí para ler Chesterton, certo? Padre Brown é um deles. Sou apaixonada pelo Chesterton, Sociedade Chesterton Brasil tem muita responsabilidade nisso. Eu também, minha cara. Sociedade Chesterton Brasil, muito antes de eu entrar, né, teve responsabilidade para que eu amasse Chesterton, estudasse Chesterton muitas e muitas vezes. Muito antes de eu imaginar que estaria aqui. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando um pouco. Até o Raul entrou na live por um certo período. Olha aqui, que bacana. As dificuldades encolheram-te, te tornaste prudente, moderado e objetivo. Lembra-te que sempre desprezaste esses termos, quando são sinônimos de covardia, apoucamento e comodismo. A Sociedade Newman Brasil trouxe, então, as palavras de São José Maria Escrivá, né? Em sulco, grande autor. Vamos vendo mais aqui. Vamos lá. Como que o Chesterton consegue ser atual? Então, meu caro, isso está no DNA dos grandes escritores, né? Porque o homem, ele é sempre o mesmo. E os problemas do homem, por mais que cada época tenha esses problemas, eles acabam sendo sempre os mesmos. Então, os homens que pensam nesses problemas e pensam nas soluções, né, eternas, ou seja, olham para esta realidade, e essa é a pergunta, né? Qual o segredo para manter a visão no real? Foi a tua outra pergunta. Estes homens, então, que enxergam ao seu redor e veem que o que eles sofrem, outros homens já sofreram, eles percebem isso. Esses homens que buscam respostas, eles começam a buscar aquilo que nós conhecemos como verdade. E isso, quando é feito com amor e com intensidade, nos aproxima da realidade, né? E nos aproxima, então, do autor de tudo isso que nós vemos, conhecemos e ouvimos falar, todas as coisas que existem, que é o próprio Deus. Então, o segredo para manter a visão no real, no verdadeiro, é buscar a Deus. É isso que os grandes homens sempre buscaram fazer. Vamos lá. Só dá para conversar com o homem moderno pisando em vidro, filtrando cada palavra sua para não ofendê-los. Exatamente, meu cara, é isso aí. Qualquer coisa que você fala hoje em dia, certo? É motivo de crítica, é motivo de choro, ranger de dentes, e por aí vai. Vocês estão vendo esse barulhão aqui? Eu me mudei há pouco, aqui não vai ser o lugar das lives, né? Vai ser lá no escritóriozinho. Porém, hoje teve que ser aqui, né? Porque tá lá tudo cheio de caixa, bagunçado ainda. Quem como Chesterton diria um anjo hoje? Não, meu caro, o Chesterton não deixaria isso ser dito, né? Mas eu entendi, sim, meu caro Daniel, a tua intenção, certo? Chesterton diria, quem como Deus, né? Eu que não sou. O primeiro livro dele que eu li, tive uma epifania, é quase isso, né? Qual o primeiro livro dele para quem nunca leu? Bom, eu fiz uma live só sobre isso, tá? #1, é o programa Grama Verde, #1 aqui no GTV. Mas o Essencial de Chesterton é um excelente começo e eu estou comentando então, certo? Um projeto aí que eu bolei junto com o pessoal, toda a equipe da Sociedade Chesterton Brasil. Toda semana nós comentamos os artigos deste livro. Já estamos aí no 8º artigo
E vamos até rumo ao 30 e poucos, que eu nem me lembro mais o número. Mas são muitos, muitos artigos que nós vamos aí ver juntos, né? E cada artigo traz, então, uma ideia especial de Chesterton, beleza? A Gabi Fortes que perguntou isso. A ilusão do divórcio é o livro que fala do relacionamento dele com sua esposa também? Olha, meu caro, também trata um pouco disso, né? Mas não é só isso, não. E esse busto do Chesterton atrás de você, onde eu compro? Ô, meu caro, esse busto nós só vendemos nas campanhas, né? Somente nas campanhas. E uma vez por ano ele é vendido, geralmente. Então, fique ligado nas próximas campanhas. Eu não sei se o pessoal vai abrir, porque dá um trabalhão e os bustos quebram. E daí o pessoal reclama, e daí aquele choradeiro, e daí dá problema, e os correios demoram para entregar. E por aí vai, e aí acontece várias tretas aí, né? Então dá um trabalho imenso. Então nós selecionamos épocas específicas para fazermos estes bustos, né? Então, eu tenho esse aqui, que eu comprei no ano passado e realmente é um negócio espetacular, né? Em breve, então, será reaberto aí as compras. Acho que esse ano, de repente, deve sair mais uma vez a opção de compra do busto, certo? O Arthur... O mal humanitário é como um mal cristão. Grande Chesterton. É exato que... Sim, se você quer saber o ápice do que é o ser humano, né? Quer defender o ser humano. Então, se você quer saber quem são as pessoas que mais defendem, mais humanitárias deste mundo, apesar de que elas não têm uma missão humanitarista, têm uma missão muito maior que isso, mas são os cristãos, né? Desde o início, né? Foram aqueles que sempre, onde iam, combatiam tudo aquilo, então, que desumaniza o homem, certo? Tudo aquilo que, então, desfigura o homem, sempre desamarrando estas ideias aí contrárias, né, à própria humanidade de fato. Então, o verdadeiro humanitarismo para Chesterton é este homem que olha para o homem de acordo com o plano de Deus, né? E não com o plano do Estado, o plano de um grupo de intelectuais e por aí vai. Certo, meus caros? Mais alguma pergunta? O pessoal tá bastante... Um monte de gente elogiando a camisa, né? Nossa Senhora do Carmo está aqui. Muita gente elogiando hoje a camisa da Nossa Senhora do Carmo. Essa camisa eu ganhei da minha irmã, né? Minha irmã Carmelita. E foi um presente dela. Ela deu um pra mim, um pra minha esposa. Então, às vezes, a gente anda de duplinhas de camisetas aí, eu e ela. Né? E um presente que a gente ganhou da minha irmã. Que agora é tia, né? A gente tá esperando um bebê, eu e minha esposa, então... agora é tia, aí tem uma tia Carmelita, meu filho, que tá na barriga. A Kathleen, então... Isso aí, mais alguma pergunta? Falem agora o cálice para sempre, temos espaço aí. Para sempre não, né? Cálice até a semana que vem, ou perguntem nos stories, que sempre alguém da sociedade está respondendo, e por aí vai. Certo, meus caros? Então, vejam, estamos com promoção do Padre Brown, né? A coleção do Padre Brown está em promoção. Deixa eu até pegar ela aqui para vocês darem uma olhada. Olhem que espetáculo, né? Os livros, o box do Padre Brown, né? Vejam só, estamos em promoção. Deixa eu pegar uns aqui para vocês dar uma olhada. Aí, vamos tirar. Vejam que beleza! Então estão aqui os livros, a qualidade editorial, né? Um negócio esplêndido, extraordinário. Eu já era fã antes, então eu tenho toda a liberdade. Tem até aqui o guarda-chuvinha aqui, ó, para vocês darem uma olhada, ó. A sequência, né? Então, o primeiro, A Inocência do Padre Brown, tem promoção, tá? O link tá na bio. Acho que os marca-páginas estão por aqui. Deixa eu ver se eles estão por aqui. Eu queria mostrar para vocês os marca-páginas. Eu sou fã dos marca-páginas também, são espetaculares. Então, o segundo, né? Sabedoria do Padre Brown. Tá aqui também em promoção. Ô, meus caros, eu acabei de ver que eu não sei onde estão meus marca-páginas. Vem junto o marca-página, tá? Aí temos a Incredulidade do Padre Brown, né? E aí depois temos O Segredo do Padre Brown, certo? Eu agora estou aqui realmente
pensativo onde estão meus marcas-páginas, né? E por fim, então, o escândalo do Padre Brown. Então, este box maravilhoso, fantástico, está aqui nas minhas mãos, certo? Eu me lembro quando ele saiu a primeira vez, eu fui lá e comprei, né? Era realmente um lançamento que eu não podia perder. Eu tinha um curso sobre Chesterton, mas não era pela sociedade, então eles estão aqui, certo? E aqui eu vou deixar eles aqui no meu colo aqui de terminar. Então veja, é feito um bebê, né? É feito um filhote mesmo aqui. Este box aqui está em promoção para vocês adquirirem, assim como tem outros livros lá na livraria, como o Essencial de Chesterton, para vocês também ficarem ligados e comprarem os livros da Sociedade Chesterton Brasil. Ajuda a divulgar nosso trabalho, ajuda a nós lançarmos mais livros e por aí vai, tá bom? Vamos lá então. Perguntou como conhecer o Chesterton. Eu comentei um pouco isso nas lives também que tem no GTV lá, né? Mas foi através de um amigo. Aí depois um livro caiu nas minhas mãos, uma coisa... Providência divina, aí, né? E, enfim... Creio que seja isso. O Daniel tá perguntando, já pensaram em elaborar um congresso brasileiro sobre Chesterton? Já, meu cara, claro que já, né? A pandemia atrapalha algumas coisas, mas quem sabe aí nos próximos meses a gente não consiga pensar em algo, tá bom? Então fiquem com Deus, comprem, aproveitem a promoção do Padre Brown. Para quem ainda não tem, façam esse investimento, vale a pena. E acompanhem toda segunda-feira aqui o programa A Grama é Verde, certo? Divulguem lá nas redes sociais, o arroba, etc, por aí vai. E aí vocês vão poder, então, acompanhar esta obra, certo? E para finalizar, então, pediram uma dica para iniciar a ler Corsão. Tá aqui, meu caro, ó. 3 alqueires e uma vaca. O livro que Corsão escreveu sobre Chesterton. É um primor, verdadeiramente um primor, né? Tá bom? Creio que seja isso. A Monali Cruz ali, qual o livro que eu recomendo? Alguma leitura de ortodoxia? Vejam a live #1 do programa Grama é Verde, tá? Ali eu indico todo o caminho, se é necessário não ler ortodoxia antes, depois. Tem também a live com o Raul, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus, foi um prazer imenso estar aí com vocês. Mais um programa, semana que vem, na segunda-feira. Hoje foi terça porque eu me mudei e tal, seu rolo. Mas toda segunda-feira nós vamos ver juntos aí o programa e um artigo, né, neste programa, A Grama é Verde, programa semanal. Um grande abraço, fiquem com Deus e nos vemos semana que vem. Valeu!